Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos abordar as funções da linguagem. Primeiramente, vamos entender que durante a comunicação entre as pessoas, muitos elementos são postos em evidência. Agora, por exemplo, eu estou dando essa aula para vocês e vocês estão assistindo. Numa situação dessas, eu, Pedro Brandão, sou o emissor, enquanto que vocês que estão me assistindo são os receptores. A aula, por sua vez, é a mensagem que eu estou passando para vocês. Por aí nós já falamos sobre 3 elementos da linguagem: o emissor, o receptor e a mensagem. Entretanto, há outros 3 elementos. O contexto, que é a ideia que justifica o sentido da mensagem. O canal, que é o meio por onde a mensagem é transmitida, que no caso dessa aula é a internet. E ainda o código, que é a linguagem utilizada para se transmitir a mensagem. No caso dessa aula, esse código é a língua portuguesa. Então temos 6 elementos que compõem a comunicação: o emissor, o receptor, a mensagem, o contexto, o canal e o código. 6 elementos que compõem a comunicação, e as funções da linguagem aparecem quando cada um desses elementos é posto em evidência. Vamos entender melhor. Segue um quadro. Em nosso dia a dia, vivemos por entre informações que são vindas de canais diversos: televisão, jornal, placas de trânsito e por aí vai. São gêneros textuais diferentes. Cada um passa a sua própria mensagem, que vem cada um de seu próprio emissor. E de todas essas informações que vocês estão vendo agora, cada um de nós, de alguma maneira, somos receptores. Cada uma dessas informações se refere a um contexto próprio. A maioria delas tem o mesmo código, até porque são direcionadas a quem fala a mesma língua. Aí estão os 6 elementos que compõem a linguagem. Para cada um desses elementos, temos uma função da linguagem para evidenciar. A primeira função da linguagem que nós vamos estudar é a função emotiva, que coloca o emissor em evidência, ou seja, evidencia aquele que enuncia ou transmite a mensagem, expressando sentimentos desse emissor. Carta de amor é um exemplo de função emotiva, já que quem escreve expressa seus próprios sentimentos. Também relatos de vítimas de uma tragédia, poemas líricos, são exemplos do uso da função emotiva. A segunda função da linguagem que nós vamos estudar é a função apelativa ou conativa, que coloca o receptor em evidência, numa tentativa de convidar tal receptor a fazer algo. Exemplos da função conativa são as propagandas, receitas culinárias, manual de instruções. Todos esses textos induzem o receptor a uma determinada ação. A terceira função que nós vamos estudar é a função fática, que coloca o canal em evidência, tendo por finalidade estabelecer, prolongar ou mesmo interromper a linguagem. Quem quiser pode dar uma pausa para ler algumas frases que utilizam a função fática. Quando eu digo "como vai, tudo bem?", tenho por finalidade estabelecer a comunicação. Quando eu digo "outra coisa que eu quero falar é", eu tenho por finalidade prolongar a comunicação. E quando eu digo "tchau, até breve", eu tenho por finalidade interromper a comunicação. A quarta função que nós vamos estudar é a função metalinguística, que coloca o código em evidência, de modo que a mensagem fala sobre a própria produção discursiva. Como exemplo, vejam esse trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Quem quiser pode dar uma pausa
para reparar que tudo que esse trecho fala é sobre a produção da obra literária. A quinta função que nós vamos estudar é a função poética, que coloca a mensagem em evidência, ou seja, se utiliza de figuras de linguagem, que nós estudamos em aulas anteriores de sexta-feira, ou se utiliza também de elementos expressivos, como o ritmo e a rima. Quem quiser pode dar uma pausa para ler essa estrofe de Ângela Rorô, em que a função poética predomina. A sexta função da linguagem que nós vamos estudar é a função referencial ou denotativa, que coloca em evidência o contexto, de modo que o que importa é o assunto a ser tratado. Exemplos típicos são os textos jornalísticos, os textos científicos. Quem quiser pode dar uma pausa. E agora vocês podem dar uma pausa para relerem o slide completo sobre funções de linguagem. Quero recomendar a todos vocês que estão estudando para vestibular ou concurso que façam bastante exercícios relativos a esse assunto de funções de linguagem, porque confundir essas funções muitas vezes é fácil, de modo que a melhor maneira de evitar a confusão e dominar o assunto é se familiarizar com essas funções de linguagem através de exercícios. Se alguém tiver dificuldade de encontrar tais exercícios, pode nos escrever. Nós indicaremos onde encontrar pela internet. Aliás, eu quero dizer o mesmo sobre o assunto de figuras de linguagem. É um assunto que também exige familiaridade através de exercícios. Bem, agora vamos acrescentar que um texto nunca usa uma única função da linguagem. O que as provas de concurso ou vestibular em geral pedem é a função da linguagem predominante num determinado texto ou fragmento. E atenção, porque se for o caso, o que você como candidato tem que fazer em primeiro lugar é identificar o sentido do texto ou fragmento como um todo. Como exemplo, vamos agora comentar uma questão do Enem em que o assunto de funções de linguagem foi pedido. Uma questão em que o candidato que dominar o assunto de funções da linguagem pode sacar o gabarito o quanto antes. Não ainda na fase de pré-leitura, mas vamos entender. Segue um quadro. Enem 2020. Vou-me embora para Pazárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Pazárgada quando tinha os meus 16 anos e foi num autor grego. O nome Pazárgada, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como de Levi Tanchon ou Voyage. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só, na minha casa da Rua do Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito em minha vida, por motivo da doença, saltou-me de súbito do subconsciente este grito estapafúrdio. Vou-me embora para Pazárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo da evasão da vida besta. Desta vez, o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele, em escorço, toda a minha vida. Não sou arquiteto como meu pai desejava, não fiz nenhuma casa, mas reconstruí, e não de forma imperfeita, neste mundo de aparências, uma cidade ilustre, que hoje não é mais a Pazárgada de Ciro, e sim a minha Pazárgada. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos de comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem.
Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é A, emotiva, porque o poeta expõe os sentimentos de angústia que o levaram à criação poética. B, referencial, porque o texto informa sobre a origem do nome empregado em um famoso poema de Bandeira. C, metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um de seus poemas. D, poética, porque o texto aborda os elementos estéticos de um dos poemas mais conhecidos de Bandeira. E, apelativa, porque o poeta tenta convencer os leitores de sua dificuldade de compor um poema. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra C. A pergunta do enunciado é: qual a função da linguagem predominante nesse fragmento? Vamos supor que vocês estejam na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Todo mundo concorda que nessa fase fica meio arriscado se atribuir o nível fácil de resolução para essa questão? Sim, porque essa é apenas uma das questões que o candidato tem para fazer uma leitura prévia e avaliar o grau de dificuldade. Se pensarmos qual dessas alternativas a gente pode eliminar depois da primeira leitura, no máximo isso é válido para a alternativa E, e mesmo assim fica arriscado. Então nessa fase é melhor se atribuir um nível difícil de resolução. E aí a gente tem um convite para, na hora de chegar o momento de se resolver essa questão mesmo, fazer uma leitura mais cuidadosa. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver essa questão. O candidato atribuiu um nível difícil, então é claro que ele vai fazer uma leitura mais cuidadosa e atenta desse texto. E se nós pensarmos que sentido nós podemos dar ao texto, veremos que o autor, Manuel Bandeira, relatou através desse texto o seu processo de criação do poema Vou-me embora para Pasárgada. Quem quiser pode dar uma pausa para ler com calma. Então o sentido desse texto é, em outras palavras, o que nós estamos destacando em vermelho agora. Com isso, para que essa alternativa C seja o gabarito da questão, só resta que esse trecho destacado corresponda à função metalinguística. E, de fato, é isso que a função metalinguística faz. Coloca o código em evidência, de modo que a mensagem fala sobre a própria produção discursiva. Quanto às alternativas incorretas, a alternativa E é a única que comete o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. As outras alternativas incorretas cometem todas o erro oposto à extrapolação, que é o erro da redução, que consiste na limitação da resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. Vejam a alternativa E. Pode até ser arriscado se eliminar essa alternativa depois da primeira leitura, mas depois de uma leitura cuidadosa, fica fácil se perceber que em momento nenhum o texto faz isso que essa alternativa diz: tentar convencer o leitor de sua dificuldade. Como eu já disse, as outras alternativas cometem o erro da redução. Um erro que costuma ser uma armadilha para os candidatos desatentos. Mas no caso dessa questão, nem chega a tanto. Esses erros ficam fáceis de serem percebidos depois de uma leitura cuidadosa. Vejam a alternativa B, por exemplo. Um texto como esse pode até gerar uma certa dúvida entre a função metalinguística e a função referencial. Só que essa alternativa dá para o candidato uma dica enorme para poder eliminar essa alternativa. No trecho que nós estamos destacando em vermelho. Depois de uma leitura cuidadosa, veremos que o único trecho em que isso acontece é esse que nós estamos destacando agora com a mesma cor.
Então, como dizer que se trata da função predominante, se a alternativa usa como justificativa uma coisa que acontece em pouco mais de uma linha, num texto em que, se nós contarmos as linhas, veremos que são 16. Então chega a ser absurdo dizer que uma função é predominante por um motivo como esse. E uma curiosidade é que não é apenas nesse trecho que nós destacamos que a função referencial é usada. Vejam esse trecho que nós vamos sublinhar agora. Todo mundo concorda que o autor está dando uma informação? Sim, e sendo assim, esse trecho sublinhado não deixa de ter a função referencial, já que está dando ênfase ao assunto a ser tratado. E de qualquer maneira, mesmo com esse trecho sublinhado e com o trecho destacado em vermelho, mesmo assim fica pouco para se dizer que a função referencial é predominante. E de qualquer maneira, devido à justificativa que essa alternativa dá para essa suposta predominância, podemos esquecer o trecho que sublinhamos. Agora vejam a alternativa A, função emotiva. Isso aparece muito pouco no texto para se chamar de função predominante. Podemos até reconhecer alguns poucos usos dessa função, só que a função predominante é a metalinguística. E sobre a alternativa D, função poética, dizemos a mesma coisa. Aparece muito pouco para dizermos que é a função predominante. Bem, essa é uma dessas questões em que o ideal é se atribuir o nível difícil de resolução na fase de pré-leitura, porque é uma fase em que o candidato tem muitas outras questões para ler e avaliar o grau de dificuldade. Quando chega a hora de resolver a questão em si, o nível difícil convida o candidato a fazer uma leitura cuidadosa e atenciosa do texto. E a partir daí vai poder sacar tudo isso que nós comentamos, desde que domine o assunto de funções de linguagem. Então, volto a dizer, é importante que vocês façam muitos exercícios sobre esse assunto antes da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.